Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dalelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas relacionados à saúde, bem-estar e qualidade de vida. Bom, tema de hoje, um tema muito solicitado, as pessoas me pedem muito aqui nos comentários para falar sobre sono e a gente sabe que esse aqui é um problema de saúde mundial. Além do mais, sabemos que medicamentos para induzir o sono, medicamentos para fazer com que as pessoas durmam, estão sendo cada vez mais consumidos no mundo. E isso é um problema porque muitos desses medicamentos, principalmente os benzodiazepínicos, são remédios que diminuem a memória, que fazem com que caia a produção de acetilcolina, que é, de certa forma, um dos neurotransmissores mais importantes para a memória. Então, estamos também criando uma população de pessoas dependentes de medicamento para dormir e, com isso, estamos fazendo com que precocemente, estamos acelerando o processo de demência. Esses medicamentos que eu citei agora, que são da classe dos benzodiazepínicos, infelizmente são os remédios mais utilizados para fazer com que as pessoas durmam. Não posso falar que são utilizados para melhorar o sono, Eles não melhoram o sono, eles induzem você a dormir, mas um sono sem qualidade. Tanto é que as pessoas, então, usam esses medicamentos, mas acordam com aquela sensação de ressaca, Esse é o mais comum, acordar com uma sensação de ressaca, porque não foi um sono reparador, não foi um sono fisiológico. A gente vai falar hoje sobre a fisiologia do sono, ou seja, sono fisiológico, que é o único sono capaz de restaurar todos os danos causados no corpo durante o dia. Durante o dia, nós nos estressamos, nós trabalhamos, nos exercitamos, tudo coisas que aumentam radicais livres, que aumentam o estresse no corpo. E então, o sono é o melhor remédio que uma pessoa pode consumir para melhorar todo esse desgaste do dia. Então, é muito importante que a gente entenda esse processo fisiológico, o que a gente pode fazer para melhorar a qualidade do sono e entender se você não está dormindo, o porquê que você pode estar apresentando uma dificuldade para dormir. Vamos começar aqui então citando algumas funções do sono. O que acontece durante o sono? Vamos botar aqui, ó. Bom, uma delas é a produção de melatonina. E aí, melatonina é um assunto tão extenso que eu vou fazer um vídeo separado. O próximo vídeo será sobre melatonina, exclusivamente sobre ela. Eu também tenho uma melhora no controle da pressão arterial durante o sono. Eu tenho proteção do sistema nervoso central. Eu tenho manutenção da memória e cognição. Justamente isso aqui tá junto, Eu tenho aqui modula comportamento social e alimentar. Isso aqui é muito importante entender, tá? Questões de gula, de compulsão alimentar podem estar relacionados sim com insônia, com sono, uma noite de sono mal dormida. Os cravings que a gente chama, que é aquela gula louca para comer, alteração de comportamento social, como irritabilidade excessiva, ou até mesmo depressão, isso também pode estar relacionado com uma noite de sono mal dormida. Aumento do sistema imunológico. Também temos comprovação de que dormir melhora a imunidade. Tanto é que vocês já perceberam, que em algum momento, alguma fase da vida,
que vocês comprometeram o sono por muita festa, balada, foi para uma excursão de final de ano, dormiu mal, geralmente o que acontece? Vem uma amidalite, vem uma sinusite, a gente adoece quando dorme mal. E aqui, então, como eu disse, o sono ele é reparador, é o reparo das funções, é regenerativo, é reparador. Duas coisas aqui eu posso citar como as principais atividades reparadoras: sono e comer. Tanto é que a origem da palavra restaurante vem daqui, ó, restaurar. Porque comer é uma forma de restaurar as funções do corpo. Então, basicamente, se eu for usar uma palavra que define a função do sono, essa palavra está aqui. Bom, Samuel, e como é que você define um sono de qualidade? O que eu preciso para ter um sono de qualidade? Existem duas formas aqui, e uma delas é uma palavra que eu gosto muito, aqui, ó, quiescência. Então, você atinge um sono reparador quando você está em quiescência e não responsivo, não responder a estímulos externos. É isso aqui que a gente tem que buscar no nosso sono, né? Quiescência é o estado de estar calmo, tranquilo, relaxado, apagado, vamos dizer assim. E não responder a estímulos. O que são os estímulos externos? Estímulo de barulho, estímulo estressor de luz, né? Então é quando você não desperta mediante esses estímulos. Obviamente que tudo tem um limite, né? Se você está dormindo e, vamos supor, acontece um acidente de carro na esquina da tua casa, onde dois carros batem e fazem um barulho estrondoso. É óbvio que você tem uma probabilidade absurda de acordar com esse barulho. Eu estou aqui falando sobre os estímulos normais da noite, né? Que seriam um grilo, um passarinho, sei lá, esses barulhos normais. Então, esse aqui é o nosso objetivo para poder falar que o sono foi um sono fisiológico e reparador. E para entendermos como funciona esse mecanismo que leva ao sono, eu tenho que entender o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui o sono em três fases. A fase 1, a fase 2 e a fase 3. Terceira fase. A fase 1 é a fase da indução. A fase 2 é a fase da manutenção. E a fase 3 é a fase do despertar. E em cada fase eu tenho pontos importantes diferentes. Nessa fase de indução, eu tenho que ter uma diminuição da excitação do corpo, das catecolaminas, o que são catecolaminas? Adrenalina, noradrenalina, todos esses hormônios que me deixam excitado, eles precisam começar a diminuir. Então, se você tem aqui uma dificuldade na fase de indução, existe uma possibilidade de que isso esteja acontecendo porque você está chegando muito excitado ao final do dia. E aí você tem que rever algumas coisas importantes da sua vida, como, por exemplo, talvez você esteja treinando muito tarde, você está indo para a academia às 8, 9 da noite e o treino para você te deixa excitado e depois você não consegue diminuir essa excitabilidade. Isso é uma regra? Todo mundo que treina à noite vai dormir mal? Claro que não. Eu, por exemplo, o meu horário de treino é de noite, eu treino das 21 às 22 e isso não compromete meu sono. Eu deito para dormir muito bem, durmo rápido, sem precisar usar nenhum recurso externo. Não preciso tomar nenhum suplemento para poder dormir. Outra coisa que pode estar fazendo com que você tenha dificuldade de indução do sono é ficar em casa até tarde com excesso de luminosidade
ou você também trabalha até muito tarde. Hoje em dia as pessoas estão praticamente trabalhando em home office e aí ficam trabalhando sem critério de horário, não tem aquele horário para desligar 10, 11 da noite, estão na frente do computador respondendo e-mails. E com isso você tem dois estímulos, né? O estímulo da luz e talvez um estímulo estressor, porque sabe-se lá o conteúdo desses e-mails, pode ser uma cobrança do chefe, uma notícia ruim, uma venda que você perdeu, e aí é óbvio que você vai ter dificuldade aqui para induzir o sono. Outra coisa é aquele excesso de atribuições. Tem pessoas que têm uma preocupação muito grande com o dia seguinte, com as tarefas do dia seguinte, e quando deita para dormir, o cérebro, como um mecanismo de não falhar, né? Não permitir que a pessoa falhe no dia seguinte, o cérebro fica recapitulando tudo que tem para fazer. Eu costumo passar um exercício para meus pacientes que é o seguinte, chama higiene do sono. Vamos botar aqui, ó, higiene do sono. O que é isso? O que compõe a higiene do sono? No final do dia, eu oriento que o meu paciente ele não fique assistindo filmes, noticiários que tenham notícias de tragédia, notícias ruins, né? Que coloque alguma coisa na televisão, um musical talvez, não é um musical, não é um Nirvana, não é um AC/DC, né? Colocar lá uma musiquinha calminha, uma coisa, um mantra talvez. A luminosidade do quarto, da sala, onde estiver, diminuir, deixar uma luz indireta, amarela, um abajurzinho ligado num cantinho e pegar, antes de dormir, uma folha em branco e anotar todas as tarefas que tem para fazer no dia seguinte. Reunião, tem que ir no supermercado, tem que passar na lavanderia, tudo que tem que fazer. Porque quando você transfere isso do cérebro para o papel, você acabou de liberar o cérebro para ele não precisar mais ficar pensando naquilo. Isso é uma forma também importante de você ajudar o cérebro a desligar. Sabendo que, falando ainda em luzes, existe um fecho de onda, um comprimento de onda, que é o que não interfere no sono, que é a luz vermelha. Então aqui eu diria que, se possível, se precisar de uma luz no quarto, tentar colocar uma luz vermelha. Qual é a pior luz aqui? Pior comprimento de onda? A luz azul. Então, se você tem também no quarto aparelhos de split, de net, que tem aquela luzinha, é importante que você bote uma fita em cima disso ou desligue da tomada. Aliás, aparelhos eletrônicos perto da onde você dorme não são interessantes. Esses roteadores, Wi-Fi, tudo isso tem que ser desligado porque interfere, as ondas interferem nas ondas do sono, tá? Então aqui, ó, até agora, tudo que eu tô falando tá tudo no capítulo higiene do sono. Uma coisa que eu falo para os pacientes e eu percebo que quando eu tô falando, eles fazem uma cara assim de que estão loucos para fazer piada na minha cara, e depois que eles experimentam, eles vêm e falam: "Pô, Samuel, eu não acreditei naquilo que você falou, mas como funciona?" Que é a meditação. Eu já fiz um videozinho aqui, já falei para você sobre a opção da meditação guiada, que é uma forma de meditar com uma voz de alguém, né? Uma pessoa bota um mantra e a pessoa começa a conversar contigo, te guiando os passos que você tem que fazer para que você não fique disperso, porque se o teu cérebro está muito agitado, você senta para meditar e ficar pensando nos compromissos de amanhã, em tudo que você deixou de fazer hoje, na reunião fracassada que você teve ainda de manhã, o cérebro não vai desligando. Então, se tem alguém conduzindo você, guiando você na meditação, vamos colocar aqui, ó, importante também a parte de meditar. Tudo isso aqui vai ajudando. Bom, Samuel, eu já estou meditando, eu já estou com uma luz vermelha no meu quarto, desliguei todos os aparelhos eletrodomésticos, estou fazendo tudo que a higiene do sono manda e mesmo assim eu não estou conseguindo dormir. Bom, existem alguns suplementos que ajudam a induzir o sono, ajudam a diminuir a excitabilidade. Aqui entra o magnésio na forma de treonato, a vitamina B6 na forma de piridoxal
5-fosfato. Valeriana. Valeriana é um fitoterápico que ajuda muito a dar esse efeito sedativo. Molungu, que também você pode tomar em forma de chá. Molungu. Existe o chá de molungu, ou dá para tomar isso em cápsula. Passiflora, que é extraído do próprio maracujá. Também. Isso daqui você pode fazer tudo em forma de suplementação de cápsula, né? Minerais, fitoterápicos, e funciona. E o legal disso aqui é que não existe o efeito viciante que o remédio pode trazer, né? Aquele efeito de dependência. Se talvez você esteja passando por uma fase da tua vida que nesse momento você está assim, está mais excitado, mas esse não é o teu normal, ao invés de você tentar como uma primeira escolha o uso de medicamentos, você pode tentar alguma coisa mais natural. Lógico, né? Eu não coloco doses, porque isso aqui você tem que procurar um profissional que prescreva para você e que esteja capacitado, apto para prescrever. E eu coloquei aqui algumas coisas, né? Mas a fitoterapia traz muitas outras opções para esse assunto aqui, né? A indução do sono. Inclusive muitos chás, né? Você pode usar chá de camomila, pingar umas gotinhas de própolis, isso aqui funciona também, ajuda a dormir. Bom, receitas 1000, mas o importante é entendermos em relação a essas fases. Quando eu estou falando sobre a fase da manutenção, aqui basicamente o mais importante vai ser o hormônio melatonina, que é o que eu falei para vocês, que eu vou trazer esse assunto no nosso próximo vídeo. E aqui a fase 3, a alteração na fase 3, são aquelas pessoas que têm um despertar mais cedo, né? Acorda, sei lá, botou para despertar às 7 da manhã, deu 5h45, acordou. Aqui tem que ser investigado alterações a nível de cortisol, ok? E essa aqui é uma forma de dividir o sono, separei em 3 fases, né? Fase da indução, manutenção e do despertar, mas eu vou depois aqui mostrar para vocês outra classificação bem legal sobre as fases do sono. Porém, aqui a gente vai voltar agora para essa primeira fase, que é a fase da indução, e entender como que ocorre fisiologicamente esse efeito sentir o sono, né? Por que uma pessoa começa a sentir sono? Teve um vídeo aqui, que agora já não me lembro mais qual foi, que eu expliquei para vocês a questão da liberação de energia. Ó, vamos lá. Sempre a nossa célula com a mitocôndria, né? Quando não tem intestino no meio, tem mitocôndria. Lembrem, célula, mitocôndria, né? Aonde a glicose entra, sofre alguns processos de fosforilação e ela vai entrar aqui na mitocôndria sob forma de piruvato e vai gerar energia sob forma de adenosina trifosfato, que é o ATP. ATP é energia. Quando eu uso ATP como energia, ó, adenosina trifosfato, né? O que é o ATP? Então, é uma adenosina ligada a 3 fósforos, né? Trifosfato. Aí, então, eu usei um fósforo, usei porque eu consumi energia, meu corpo usou para energia. O que sobrou aqui? Sobrou o ADP, adenosina difosfato, né? Então agora eu tenho 2 fósforos. Bom, legal. Aí eu usei mais energia, roubei aqui mais um fósforo e eu então agora tenho adenosina monofosfato. Então agora eu tenho só uma adenosina ligada a um fósforo. O cérebro é um órgão que consome muita energia, ou seja, ele fosforila muito, né? Porque cada fósforo que eu tiro, eu vou liberando energia para os órgãos todos, mas agora a gente está falando de cérebro. E o que vai acontecer no cérebro? No cérebro, eu vou liberando fósforo e vai sobrando adenosina. E quando vai sobrando adenosina, essa adenosina vai se depositando aonde? Na fenda sináptica. Vamos lá, vamos recordar o conceito de fenda sináptica, desenhando aqui um neurônio
aqui outro neurônio. Sempre que eu falo sobre felicidade, serotonina, eu explico que esse neurônio não conversa com esse neurônio se não tiver uma comunicação. E aqui existe um espaço chamado fenda sináptica. A adenosina, ela vai se depositando na fenda sináptica. E quando o cérebro enxerga, entende que está cheio de adenosina nas fendas sinápticas, o cérebro sabe que é hora de reparar. Ele sabe que deu por hoje, chega, a gente tem que ativar o sistema de reparo. O que é sistema de reparo? É o sono. Está aqui o nosso sistema de reparo. Agora, o que acontece aqui? Então, você começa a sentir sono e aí tem um truque que muitas pessoas usam, porque existe uma substância que compete com os receptores de adenosina aqui na fenda sináptica. E eu dou um prêmio para quem acertar. Qual é a substância que vai competir aqui, diminuindo esse processo de sono que a pessoa sente? Está aqui, cafeína. A cafeína, por antagonismo, vai competir com os receptores que existem na fenda sináptica, os receptores de adenosina. Então a pessoa, ela começou a ficar cansada porque ela consumiu todo o ATP dela e ela deveria dormir, mas não, o que ela vai fazer? Ela vai tomar um café e a cafeína vai dar aquela ligada de novo, por quê? Porque tira essa adenosina desfosforilada daqui. Na verdade não tira, só inutiliza os receptores, né? Porque compete, usa os mesmos receptores e a pessoa então ela vai ultrapassar o seu stop fisiológico, né? Ela já tinha terminado, ela já acabou o dia, está tudo certo, mas agora ela vai ultrapassar esse stop fisiológico às custas de cafeína. E isso vai gerando problemas no cérebro. Então, não é legal utilizar o café como um recurso para ficar acordado, tá? Isso é uma boa dica. Mas, se a pessoa se permitir dormir, ao invés de tomar o café, então o que vai acontecer aqui? O soninho vai vir, vai para um quartinho escuro e alguns outros efeitos fisiológicos vão acontecer, né? Vai diminuir aqui a ação colinérgica, vão se abrir canais de cloreto, né? Então aumenta canais de cloreto e essa abertura dos canais de cloreto vai aumentar a ação do GABA. E o GABA é sedativo, o GABA dá aquele soninho, inclusive GABA é uma opção, pode ser tomado GABA em forma de comprimido antes de dormir, para quem tem dificuldade em induzir o sono. Isso aqui é muito polêmico, né? Porque embora a gente já tenha estudado que o tamanho da molécula do GABA, ela não atravessa a barreira hematoencefálica, ou seja, ela não conseguiria chegar no cérebro, pessoas que tomam GABA dormem melhor. Então, assim, a teoria e a prática aqui não andam juntas, né? E o GABA, ele vai vir da taurina. O aminoácido L-taurina é que vai converter em GABA. Então, eu também posso usar taurina. Posso tomar o aminoácido taurina antes de dormir. Porque a ação dele seria essa, né? Conversão em GABA. Diminui as hipocretinas, que são neurotransmissores responsáveis pela excitação, vigilância e apetite. Então diminui isso aqui para eu ficar menos vigil, né? menos excitação, e o apetite também, para que você não queira levantar da cama e ir comer. E vai aumentar, então, a produção de melatonina. Então, tudo isso daqui são os efeitos fisiológicos que vão acontecer justamente nesse momento que você vai para a cama dormir. E como eu falei para vocês, aqui existe a outra classificação, né? Outra divisão, não é classificação. Divisão do sono, que é a fase EN1, que é a transição
de quando você está vigil para o sono. EN2, que é a fase do sono, vamos botar aqui, sono leve ou sono superficial. EN3, aí aqui eu já tenho sono profundo, porém com ondas lentas. Aqui é o sono que eu já começo a poder apresentar algum tipo de sonho, mas ainda não é comum sonhos nessa fase. E eu tenho também aqui a fase que eu vou incluir para ficar gravado, só pessoas com mais de 35 anos vão lembrar disso aqui, né? Eu tenho o sono REM, que é uma sigla em inglês. Opa! Aqui, sono REM. Vamos botar aqui, ó. Rapid Eye Movement. É o que significa sono REM, né? Movimentos rápidos dos olhos. E isso aqui é o que a gente chama de o paradoxo do sono, que é uma coisa muito engraçada. Porque o sono mais reparador é justamente quando você tem essa fase dos movimentos rápidos dos olhos, né? É antagônico isso. Obviamente que essas fases aqui, elas só são possíveis de você diferenciar e avaliar através de um exame chamado polissonografia. Você faz o exame numa clínica, você é ligado a alguns aparelhos que medem os teus estímulos elétricos do cérebro e você começa a saber então quando que você está em cada fase. Mas o mais legal do sono REM... Opa, deixa eu arrumar aqui, que eu escrevi errado. O mais legal do sono REM é que aqui ocorrem os sonhos mais legais. O que eu quero dizer com sonhos mais legais? São os sonhos com propriedades organolépticas, que são as propriedades de percepção. São os sonhos que você consegue sentir cheiro, sensações, cores, perfume, gosto. Você acorda do sonho e parece que você viveu, que foi muito real. Aquela pessoa que fala assim, nossa, acordei, tive o sonho mais real da minha vida. Com certeza esse sonho foi nessa fase aqui. A gente chama isso de propriedades organolépticas, né? Que é justamente isso. É aquele sono que você não gosta de ser acordado quando você está no meio dele. Porque geralmente você estava experimentando uma comida saborosa, vivenciando uma experiência gostosa. Sonhos da fase REM. Esses são os que a gente mais lembra. Bom, e aqui algumas coisas são importantes também de citarmos. Algumas alterações nas fases do sono, como por exemplo, vamos falar assim, ó, de pressão arterial, frequência cardíaca, vamos falar de intestino, taxa metabólica e reflexos. Reflexo, taxa metabólica, intestino, frequência cardíaca, aqui, ó, pressão arterial. E vamos colocar aqui, ó, a fase da vigília, das ondas lentas, que seria a fase EN3, e a fase REM. Pressão arterial, aqui na parte de vigília, então, normal, você ainda está vigilante. Ondas lentas, aí diminui a pressão arterial.
E na fase REM a gente vai botar aqui irregular, porque isso aqui depende justamente dos sonhos, né, de vários fatores que vão interagir diretamente na pressão arterial. Frequência cardíaca, também, mesma coisa, normal, aqui ela vai ficar regular para baixa, vai diminuir a frequência cardíaca, porque a gente já não precisa mais, a gente não está fazendo nada, né? O nosso corpo está em repouso. E aqui na fase REM, irregular, porque também depende dos sonhos, de fatores que vão interferir aqui diretamente na frequência cardíaca. Intestino, parte de vigília está normal. Aí aqui na fase de ondas lentas, o intestino ele vai estar com... Quando eu falo intestino, eu estou falando aqui movimentos peristálticos. O que quer dizer movimento peristáltico? São aqueles movimentos do intestino, né? Que vão empurrando as fezes sempre para o sentido do ânus, né? Então aqui na fase das ondas lentas, por que você não levanta para ir no banheiro fazer cocô? Porque você tem baixos movimentos peristálticos. E aí depois aqui na fase REM, ele já começa a aumentar novamente. Mas a gente vai colocar aqui irregular, porque também depende. Né? Aqui depende muito de outros fatores individuais de cada pessoa. Né? Tem pessoa que acorda e religiosamente ao acordar vai no banheiro para fazer as suas necessidades. Outras pessoas não. Mas o que importa é saber esse iniciozinho aqui. Taxa metabólica normal na vigília, aqui vai estar baixa, né? Porque justamente o corpo ele está trabalhando muito pouco, então aqui também baixa. Reflexos na vigília normal, ondas lentas reduzido e o correto aqui é ausente. Né? Como eu disse, o sono REM é o sono que a pessoa não pode estar respondendo a estímulos externos. Então aqui os reflexos ausentes. Pronto, pessoal, tá aqui, ó, as principais alterações que acontecem durante o sono e como que vai se encontrar em cada fase do sono. E se eu não dormir? E se eu tiver privação do sono? Bom, fica meio óbvio entender que todos esses benefícios que eu falei, eles não vão existir. Então, é muito mais comum que você fique irritado, irritabilidade, que você tenha uma diminuição dos reflexos. Isso aqui é muito ruim para pessoas que trabalham com os seus reflexos, né? Imagina um motorista de táxi, de carro, de ônibus, qualquer coisa assim, um piloto de avião, pessoas que precisam de reflexos rápidos, precisam dormir uma quantidade boa de horas e com uma qualidade excelente de sono. Diminuição também da cognição e do raciocínio, porque não produziu uma proteína chamada BDNF, que é o fator neurogênico derivado do cérebro. E essa proteína, produzida no sono, ela interfere diretamente na cognição e raciocínio. Como eu disse também, privação de sono diminui o sistema imunológico por diminuir a produção de imunoglobulina A. Eu sacrifico a produção de imunoglobulina A, diminuindo então o meu sistema imunológico. Aumento da pressão arterial, aumenta a resistência insulínica e aumenta a dislipidemia. Dislipidemia. O que é esse nome feio, Samuel? Dislipidemia é o termo que a gente usa para falar que o colesterol está todo do avesso, né? Aumento do LDL com diminuição do HDL. E eu tenho que entender que o corpo
ele interpreta que a privação do sono seja um agente estressor. Não dormir, para o nosso cérebro, é um agente estressor. Então, aqui na minha hipófise, a hipófise vai liberar ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. O que esse hormônio faz? Aqui nos rins, eu tenho 2 rins, e em cima dos meus rins eu tenho 2 chapeuzinhos, chamadas de adrenais, que são glândulas, tenho 2 adrenais. Então aqui, ó, hormônio estimulante, né? Ele estimula o córtex da adrenal, ó, adrenocorticotrófico. Então ele estimula o córtex, que essa adrenal tem o córtex e tem a parte interna, e no córtex vai liberar cortisol. Então o que vai acontecer? Olha o que eu disse, o cérebro vai interpretar isso aqui como sendo a privação do sono sendo um fator estressor. E aí vai então, através da hipófise, mandar estímulo para essas glândulas produzirem cortisol. Legal, cortisol, legal nada, né? Cortisol é um hormônio ruim. A gente vai ficar mais irritado, mais estressado. E como é que o corpo vai fazer para tentar compensar isso? Vai tentar aumentar os níveis de serotonina, para te deixar calmo, serotonina, através da ingesta de uma dieta com aumento de calorias. Porque quando você faz um aporte calórico muito grande, você aumenta a serotonina. Então, nesse momento que o teu cortisol subiu, você vai começar, o corpo vai tentar se defender para te acalmar, fazendo você sentir mais vontade de comer coisa gorda, comer farinha, comer massa, comer açúcar, comer quindim, comer bolo, né? Comer tudo isso. Então começa a dar aqueles craves. Então aí, ó, dormir pouco aumenta o apetite e faz você engordar. Talvez se tudo que eu falei até agora não tinha feito você entender que você precisa dormir, agora então, né? Porque quando fala emagrecer, as pessoas só buscam emagrecimento. Ninguém busca saúde, só emagrecimento. Não, mentira, ninguém não, né? Quem segue esse canal aqui está buscando saúde. Então, com isso, eu finalizo os efeitos fisiológicos do sono. Falei sobre tudo? Óbvio que não. Eu poderia ficar aqui 2 dias falando sobre tudo que acontece no sono, na privação do sono, no excesso de sono. E aí, o que está faltando para a gente poder finalizar esse vídeo? Aquela pergunta que, se eu não falar, todo mundo vai escrever aqui nos comentários. Samuel, quantas horas eu tenho que dormir? Bom, mais importante do que quantas horas é a qualidade do sono. Não adianta você ficar 9, 10 horas numa cama, onde você rola para um lado, rola para o outro, demora para pegar no sono, acorda 3 vezes para ir fazer xixi. Cada vez que você faz xixi, você ainda por cima acende a luz do banheiro. Acendendo aquela luz, você cessa a produção de melatonina e você volta para a cama, leva mais 45 minutos para dormir. Não adianta. Esse sono, com pouca qualidade, não vai adiantar para você. Porém, vamos partir do princípio que o teu sono ele tenha uma boa qualidade. Existe um número de horas que seja considerado perfeito? Não, também não. Vários artigos já foram publicados tentando fazer essa relação. Agora, depende muito da fisiologia. A gente sabe que tem pessoas que são mais despertinas, né? Depende muito da fisiologia. Porém, existe uma média. E essa média, ela fala de 6,5, né? Ou seja, 6 horas e meia de sono até 8 horas de sono. Existem pessoas que com 6 horas e meia de sono vão acordar completamente derrubadas, vão estar com sono, não vão estar bem, não vão estar prontas para desempenhar o seu papel. Existem outras que com 6 horas e meia vão levantar, já vão estar com pique, com energia. Então aí entra um padrão muito fisiológico, individual de cada um. Porém, aqui está a média que todos os últimos trabalhos publicados em relação a sono trouxeram como horas
ideais para que um indivíduo possa refazer toda a sua fisiologia, regenerar o seu corpo durante uma boa noite de sono. Bom, pessoal, como eu prometi para vocês, falando de sono, melatonina é tão importante que eu vou fazer um vídeo específico sobre isso. E vai ser o nosso próximo vídeo. Eu espero que você tenha gostado até aqui, que você tenha acompanhado, consiga entender. Eu sei que eu peguei um pouco pesado aqui na parte bioquímica, mas o recado dá para entender, né? Mesmo não decorando essas palavrinhas difíceis, o recadinho dá para entender. Qual é o recado? Durmam. Não lutem contra o sono, durmam num ambiente apropriado para dormir, que com certeza absoluta é um grande remédio para a longevidade que você pode estar dando para o teu corpo. Se você gostou do vídeo, dá um likezinho, compartilha, principalmente com aquelas pessoas que você sabe que dormem muito tarde, que dormem poucas horas. Compartilha o vídeo com a família. Se não está inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva, aciona o sininho. Abaixo desse vídeo tem um link onde você pode se inscrever e fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe semanalmente conteúdo exclusivo e gratuito aqui do nosso canal. Meu muito obrigado.